Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, saudades, né? Saudades daquela baguncinha, a gente reclama, chama atenção, mas dá saudade, né? Quando a gente fica longe. Enquanto a gente não volta às nossas aulas presenciais, a gente vai se falando por aqui, pelas videoaulas, tudo bem? Então, na verdade, a gente vai dar sequência a um tema que já foi iniciado em sala de aula, que é a narrativa de ficção. Então, eu vou dar uma continuidade à explicação, a gente vai concluir essa temática para a gente dar sequência aos nossos assuntos, tá? Então, como já foi falado, a narrativa, de forma geral, é o conto de acontecimentos e fatos que ocorrem em determinado momento, em determinado lugar, né? E isso a gente escuta desde que a gente é criança. A verdade é que a narrativa faz parte da nossa vida. Quem não já ouviu a história de um familiar, de um amigo, quando criança, né? Aquelas histórias de bicho-papão que a mãe conta, enfim. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Porém, ao longo da vida e ao longo, né, da história, essas narrativas, elas passaram a ter características específicas e por isso tomaram classificações distintas. Então, a gente tem narrativa argumentativa, a gente tem narrativa de ficção, enfim, a gente tem uma infinidade de tipologias de textos, né? E a narrativa, para ela ser de ficção, ela precisa ter como característica a ficção, ou seja, ela tem que ter algo fantástico, ela tem que ter algo inventado. A diferença justamente da narrativa de ficção para a narrativa não ficção é justamente esse ponto do fato ter sido verídico ou não. Então, no nosso caso, que vamos falar sobre a narrativa de ficção, é muito importante que a característica da ficção esteja presente nesses fatos contados, tá? Eu vou utilizar em sequência slides, né, para explicar para vocês melhor o passo a passo, a característica desse texto. Esses slides vão estar disponíveis para vocês lá na plataforma, tá? Então vem comigo, vamos lá, vamos tirar as dúvidas para que a gente possa entender melhor sobre o tema. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre narrativa de ficção e eu trago também a narrativa de não ficção para ficar mais claro para a gente o assunto. Ao longo de nossa vida, vivemos em meio a muitas narrativas, desde muito cedo. Escutamos os nossos familiares falando de como eram as cidades do passado, como eram as pessoas, como nós éramos quando crianças, inclusive histórias de bicho-papão, de lobisomem, enfim, uma infinidade de situações que são contadas pelas pessoas ao longo de nossas vidas. Aqui a gente vai ver a diferença de tipos de narração. Então, eu trago para vocês 2 trechos de textos, onde um narra um fato verídico, que é um diário de bordo, e o outro uma fábula. No primeiro texto, que é um texto de um fato real, embora um trecho de um livro, retrata o dia de aventura de um marinheiro. Então, vamos lá. Noite escura, sem céu nem estrelas. Uma noite de ardentia. Estava tremendo. O que seria desta vez? A resposta veio do fundo. Uma enorme baleia, com o corpo todo iluminado, passava exatamente sob o barco, quase tocando-lhe o fundo. Podia ser sua descomunal cauda de envergadura, talvez igual ao comprimento do meu barco, passando por baixo de um lado, enquanto do outro seguiam o corpo e a cabeça. Com o seu movimento verde fosforescente, iluminando a noite, nem me tocou. E iluminada, seguiu em frente. Com as mãos agarradas na borda, estava completamente paralisado por tão impressionante espetáculo, belo e assustador ao mesmo tempo. Acompanhava com os olhos e a respiração seu caminho sob a superfície.
manobrou e voltou-se de novo e, mesmo maravilhado com o que via, não tive a menor dúvida. Voei para dentro, fechei a porta e todos os respiros e fiquei aguardando deitado, com as mãos no teto, pronto para o golpe. No segundo texto, nós temos então a fábula. Vamos ler. A lebre e a tartaruga. A lebre estava se vangloriando de sua rapidez perante os outros animais. Nunca perco de ninguém. Desafio a todos aqui a tomarem parte numa corrida comigo. Aceito o desafio, disse a tartaruga calmamente. Isso parece brincadeira. Poderia dançar à sua volta por todo o caminho, respondeu a lebre. Guarde sua presunção até ver quem ganha, recomendou a tartaruga. A um sinal dado pelos outros animais, as duas partiram. A lebre saiu a toda velocidade. Mais adiante, para demonstrar seu desprezo pela rival, deitou-se e tirou uma soneca. A tartaruga continuou avançando com muita perseverança. Quando a lebre acordou, viu-a já pertinho do ponto final e não teve tempo de correr para chegar primeiro. Moral: com perseverança, tudo se alcança. Aqui nós temos um texto narrado de um fato que não é verídico, né? Ou seja, fala-se de um comportamento humano, mas utilizando-se como personagens animais. Então, veja, o texto 1 mostra, através de um relato de experiência vivida, cenas de memória do famoso navegador brasileiro Almir Klink, autor de vários livros sobre suas viagens. No texto 2, temos a história de animais, ou seja, uma fábula que ilustra um comportamento humano e cuja finalidade é dar um ensinamento a respeito de certas atitudes das pessoas. Podemos afirmar que os dois textos têm em comum os seguintes aspectos: acontecimento, fato, situação, ou seja, o que aconteceu, como aconteceu. Temos os personagens, temos o espaço onde ocorre a história e temos o narrador, ou seja, ambos os textos são narrativas, mas com uma diferença. O primeiro é uma narrativa não ficcional, porque traz uma história vivida e relatada por uma pessoa. Já o segundo é uma narrativa ficcional, ou seja, temos um autor, criado, onde ele fala de um mundo imaginário através de uma história narrada por um narrador e vivida por personagens. Para a distinção entre a narrativa ficcional e a narrativa não ficcional ficar ainda mais clara, é bom lembrar, por exemplo, que as notícias de jornais é também uma narrativa de não ficção, porque relata fatos da realidade que merecem ser divulgados. Então, gente, o texto, ele não necessariamente precisa ser escrito, como vimos aí nas narrativas anteriores. Vale lembrar, que o texto ele faz parte do nosso dia a dia, seja escrito ou seja falado. A gente tem aí outras esferas de circulação de texto, como TV, internet, rádio. Então, é uma prova de que a narrativa faz parte do nosso dia a dia o tempo todo. No cotidiano, usamos aí vários gêneros orais. Então, a gente conversa, entre nós, seja com seus familiares, seja com os amigos. Temos as conversas telefônicas, temos entrevistas, propagandas, enfim, tem uma infinidade de situações que envolve o texto propriamente dito. As diversas situações sociais das quais participamos, como eu acabei de falar, como cidadão, ou seja, defender uma opinião, um direito, buscar serviços, enfim, tarefas profissionais, tudo isso exige a prática da linguagem, porém ela tem que ser organizada em diferentes contextos. O que isso quer dizer? Se eu estou conversando com um amigo, eu vou usar um tipo de texto. Porém, se eu estou no meu local de trabalho,
ou se eu estou falando com alguém de forma mais formal, eu preciso organizar o meu texto para atender aquela situação. Bem, galerinha, eu deixo aqui para vocês alguns links que vão aí trazer maiores exemplos sobre o assunto do qual falamos aqui. Estou à disposição, nos vemos na plataforma e qualquer coisa é só entrar em contato. Beijo grande, fique com Deus e até a nossa próxima aula.